Com equilíbrio nos passos, nossas vontades caminham juntas. Você já está morto, só não percebeu ainda. Alô, Herbis, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando um pouco sobre o world building de personagens de League of Legends e iremos falar hoje sobre o Shen. De uma forma geral, como que funciona esse tipo de episódio? Primeiramente eu falo das skins, eu falo da biografia e depois eu falo do conto. De uma forma bem rápida, bem direta, onde eu trago as primeiras impressões. Claro que eu não vejo antes para não ter nenhum tipo de influência e trago simplesmente uma primeira impressão. Beleza? Então, deixar um cardzinho aqui para aqueles galera que ainda não viu os outros episódios, porque nós já temos aí uma longa lista de personagens e algumas análises bem legais. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre as skins do Shen. Então, primeiro começando aqui com a skin clássica, é uma coisa interessante porque normalmente quando a gente fala sobre a paleta de cores, onde nós temos cores escuras, cores mais pro roxo, a gente tá pegando meio que como exemplo que ele é uma paleta mais do vazio, uma paleta um pouco mais do submundo. Então, de uma forma geral, existe essa translocação roxa, então parece que ele tem ou uma tendência ruim, ou tem alguma conexão com o vazio, pelo menos até então, utilizando a paleta de cores que já foi estabelecida até agora. Só que uma coisa que é interessante é o seguinte: ele tem um olho branco. Se a gente for pegar, por exemplo, o Raiden de Mortal Kombat, ele é um deus bondoso do mundo humano. E ele, mas é por causa de que ele é o deus do trovão, então ele tem aquele olho branco e tal. Mas se você considerar que ele é um deus positivo, ele possui esse olho, nós temos um olho branco, que faz o contraste com a outra preta mais escura, talvez ele tenha algum poder positivo e talvez esse roxo aí seja mais ou menos como funciona o teleporte do Noturno do X-Men. Se for ver, quando ele teleporta, ele solta meio que uma fumacinha marrom, né? Uma fumacinha mais preta. E no X-Men Evolution, numa animação, explicou que ele entra numa dimensão negativa e volta. Então, na verdade, não é que ele se teleporta. Ele entra numa dimensão onde a relação tempo e espaço é um pouco diferente, e ele sai dessa dimensão num outro local. Então meio que é uma viagem interplanar, não interdimensões. Então talvez esse poder dele faça com que ele entre no vazio e saia do vazio. Então talvez exista essa relação. Então ele pode ser uma pessoa que tem uma relação com o vazio, a mágica dele pode ter uma relação com o vazio, ou pode ter essa ideia de o teleporte dele passar por outra dimensão, no caso vazio, e ele não ser uma pessoa ruim. De uma forma, eu não sei, isso é uma impressão que eu tenho, principalmente quando a gente pega e vê essa dissolução do corpo dele passando por aí, talvez tenha essa relação, tá até diluindo um pouquinho também o pedaço de madeira. Então, não sei, vamos ver o que outras skins ou a biografia e o conto pode trazer pra gente. No caso aqui a gente traz o Shen gélido, e é interessante porque o formato dele parece muito o do Sub-Zero, um ninja de gelo. Tanto que você vê que tem uma cópia dele, e parece uma cópia dele sendo de gelo, e aqui o outro personagem propriamente dito. É interessante que a cor de olho agora é roxa, fazendo um contraparte com o do outro fator lá, que ele tem isso, e a paleta de cor deles fica mais pro branco, pro cinza e pro azulado, considerando o gélido, obviamente. Só que é interessante, por que eu falei do Mortal Kombat? Porque se você for pegar a história do Sub-Zero, ele tem uma relação com o Scorpion, ele era um líder de uma gangue de ninjas, ele tem, quando tinha, acho que não lembro se é o Mortal Kombat 4 ou 5, que tem a entrada de armas, e ele usa uma espada parecida com essa, tanto é ele fazendo uma espada de gelo, quanto uma espada de metal, propriamente dito. Então, considerando meio que o estilo do Sub-Zero, a paleta de cores, o fato da skin, o rework feito, eu acho que tem sim uma força muito grande de relação que existe entre esse personagem, pelo menos na questão de inspiração. Considerando o Sub-Zero, ele é um personagem que parecia ser do mal, porém ele tem motivações positivas, ele é uma pessoa do bem, só que teve aí um passado tanto complicado.
Então pode ser que, considerando que foi feito esse rework, utilizando como referência, então pode ser que sim, que o Shen tenha um passado tenebroso, porém ele tenta ser uma pessoa boa, ele tem uma forma de agir talvez um tanto diferente e complicada, fazendo com que ele seja talvez mal interpretado. No caso aqui a gente já entra no Armadura Dourada, e é interessante porque aqui parece ser uma clara alusão ao Scorpion. Então, tanto o olho vermelho, tanto a cor amarela, tanto o estilo de ser ninja. No caso, o Scorpion ele não cria cópias como parece ser aqui mostrado. Porém, acredito que talvez tenha essa relação. E o que é interessante, normalmente quando a gente fala sobre as skins, ou ele pode ser uma realidade alternativa, ou ele pode ser o passado ou o futuro. E o que é interessante é que parece que o Gélido e o Armadura Dourada, ambos eles podem ser de realidades diferentes, porém se você considerar a mesma inspiração de Mortal Kombat, seja da mesma realidade. Mas sendo da mesma realidade, então será que teríamos dois Shens diferentes? Ou duas pessoas que levam a capa do Shen? É interessante essa discussão, eu não sou muito fã de multiverso, principalmente porque multiverso se torna uma coisa muito grande e realidades alternativas, eu sinto que é um pouco preguiçoso. Ah, mas ele é complexo porque precisa conectar várias coisas. Sim, ele é complexo, mas nada que é complexo necessariamente é algo profundo. Complexo é que é muita coisa, muito difícil de relacionar, mas ele não é necessariamente profundo. Tanto que, se a pessoa morreu não tem problema, porque X do universo tal pode ser puxado para essa realidade e continua muito bem, obrigado. Então, periculosidade fica um tanto complicado nesse quesito. Mas, de uma forma geral, eu achei bem interessante, principalmente meio que esses detalhes, trazendo essa ideia de escorpião, pegando Scorpion. Então eu acho que tanto aqui a Armadura Dourada quanto o Gélido na outra skin fazem sim, provavelmente, uma referência direta ao Mortal Kombat, ainda mais pelo fato de que temos, que eu até peguei no primeiro exemplo, onde tem os olhos brancos do Raiden. Talvez realmente Shen seja uma referência de diversos personagens diferentes do próprio Mortal Kombat. No caso aqui, é mais, acredito que aquele tipo de skin mais da zoeira, né? Porque cirurgião parece ser a Akali ali no final, tanto que pode ser que tenha essa relação entre os dois, né? Talvez no caso médico e enfermeira. Não necessariamente enfermeira, ela é uma aprendiz de médico, é uma outra profissão, é um outro detalhe, porém pode ser uma ajudante, uma auxiliar. Então, talvez aqui seja uma forma de trazer uma referência direta, tipo, então a Kali tem uma relação de amizade, de subalterno, de auxílio com o Shen, então trouxe ela como uma enfermeira, aproveitando que ela é uma ninja que precisa usar uma máscara. Então meio que aproveita um pouco de tudo, né? Eu não sei se a Kali possui essa skin, tipo a Kali enfermeira que faça alusão a esse aqui, mas eu acho que seja uma coisa interessante. Nós temos aí também aqui atrás temos uns raios-x, algumas coisas que podem então sim fazer uma referência direta a algum personagem. Não sei dizer, apenas parece ter 4 costelas e um coração um tanto diferente, então eu não sei qual poderia ser algum personagem, talvez um que seja anatomicamente parecido com um ser humano, porém pela sua estatura ou pela sua morfologia talvez seja um pouco diferente. Não sei, não tem como, a não ser que tenha algum artista aí de mão cheia que possa fazer a sua visão, a sua interpretação de como seria a parte interna desses heróis. No caso aqui nós temos Shen Lua Sangrenta, e é interessante que eu gosto bastante das premissas de Lua Sangrenta. Acho que seria interessante a Riot fazer um documento que explicasse a origem da Lua Sangrenta, o porquê dessas pessoas serem tão gigantescas, ou qual é o motivo de suas invocações, qual é a motivação para eles serem criados ou trazidos de alguma forma. Então eu acho um tanto interessante, mas pegando que ele tem essa proposta de ceifador, né, no caso aqui um puta, né, clavona gigantesca, demoníaca e tudo mais. Então pode ser que sim. Não dá para ter uma ideia necessariamente se ele realmente é gigante como todos os outros, porque o ângulo da câmera ela é inferior, superior, então pega de baixo para cima, então fica um tanto difícil de imaginar. Porém, considerando os pormenores, pode ser que sim seja gigante comparado com todos os outros. E de uma forma geral aqui traz a proposta de demônio Oni. Né? Tem
Nós temos chifres, temos as máscaras, temos o olho, tem aqui a armadura que também tem esse formato de boca. Então eu acredito que seja isso, mas como a gente não sabe, pelo menos até então eu não sei qual que é a criação, motivação, construção de todos esses personagens, fica mais pelo que eu gosto, né? Então é uma colheita de informações que eu realmente ainda não tenho. Mas de uma forma geral eu acho interessante, gostei dessa proposta, dessa composição, fazendo com que a câmera fique na separação da foto, seja cortadinha, pegando o 1/3, 2/3 e o terceiro terço, ele se encaixa mais pro terceiro terço, e também tem esse ponto de fuga que faz nessa diagonal para cima, pegando ali a lua ali atrás. Então achei bem interessante, gostei bastante da composição, mas eu acho que de uma forma geral o que falta aqui é uma motivação histórica, ou seja, construção de world building. Riot fazer um documento falando um pouquinho sobre o que seria essa tarola sangrenta que tantos heróis compartilham. No caso aqui agora já tem o mestre samurai, e no caso aqui realmente é samurai mesmo, não tem muito o que dizer. Não tem como a gente ter uma ideia de qual seria o período histórico relacionado. Mostra novamente uma relação com a Kali, tem aqui uma Kali sendo mostrada. Então, de uma forma geral, acredito que realmente sim, tem uma relação interessante entre o Shen e a Kali, talvez de subalterna mesmo, referenciando também diversos fatores. Considerando mulheres, talvez, no Mortal Kombat, nós temos a Kitana, nós temos a Jade, né? Nós temos aquela outra, esqueci, a de roxa também, ela é da filha da Sindel, me fugiu o nome agora, mas talvez ela tenha alguma relação com essas, né? Considerando que todas elas têm essa premissa de ser mulheres com cabelos longos e máscaras, né, monocoloridas, né? Nenhuma delas possui a arma da Kali, mas essa foicezinha realmente é algo diferenciado. Então, assim, de uma forma geral, é interessante a proposta, eu acho bem legal, eu gostei bastante, né? Eu acredito que esteja fazendo a referência histórica da queimada de Edo. Então, ainda mais porque parece estar atacando fogo na cidade. Então, eu acho que talvez seja essa relação. E não é um clã específico japonês, mas sim um clã provavelmente da história do Shen que ele estava carregando aí. E é bem legal porque também essas máscaras representam um alto status na hierarquia dos samurais. Então o Shen também mostra ser talvez um ninja num caso, no outros eles mostram ser um samurai, no outro ser um espadachim. Então eu não sei se o Shen possui diversas modalidades ou se são realmente versões diferentes em realidades diferentes ou até mesmo um tempo histórico. Ele era um samurai que por algum motivo deixou o caminho do Bushido e entrou no mundo dos ninjas e em algum momento da sua vida encontrou com a magia, ou durante a caminhada para o ninjutsu encontrou a magia. Não sei, só apenas especulações, porém de uma forma geral é bem interessante como eles tratam essa questão dos personagens e as histórias por trás. No caso aí nós temos o Shen TPA e é isso, né? Personagem, ganhou o Mundial, então eles ganharam as skins. E é isso, né? Tivemos o Mundial recentemente, né? Então vamos ver quais serão as próximas skins que a galera do Faker vai escolher. Pelo menos no caso eles já escolheram quais são os heróis que vão ser homenageados, mas vamos ver o que a Riot vai construir em cima disso. No caso aqui a gente tem Pulse Fire, e é interessante porque eu conheci o Pulse Fire pelo EZ, acho que foi o primeiro Pulse Fire que lançou, e agora nós temos um Shen. E é interessante porque, no caso, quando a gente fala, por exemplo, de tipos de cenário, como, por exemplo, um cyberpunk, ou um steampunk, ou um futurismo, ou coisa assim, normalmente a gente escolhe que é um tipo de world building específico, né? Eu tenho algo como, por exemplo, um cyberpunk. Um cyberpunk ele pode ser ambientado em diversos pontos, né? Às vezes, se você pega algum cenário que ele é mais ambientado com a proposta dele é um velho oeste futurista mágico, aí beleza, então tem como você fazer um faroeste futurista mágico no Japão. Mas no caso aqui você vê diversos elementos de um cyberpunk, porém ambientado na parte mais oriental do planeta, né? Que não impede uma coisa com outra, porque uma coisa é o cenário, outra coisa é a ambientação.
que realmente tem coisas relacionadas, porém existem elementos que separam levemente o que é cenário e o que é ambientação. Cenário é o que você vê, o que você percebe, e ambientação é a mensagem que você quer que ele passe. Então, de uma forma geral, é interessante como é construído. E aqui você percebe esses detalhes mais fortes. Temos dois personagens, né, a parte de trás, não sei dizer quem poderia ser, porque não tem a conexão e o conhecimento de todos os 100 e cacetada heróis para dizer quem poderia ser, ou se realmente são alguém ou alguma coisa. Porém, de uma forma geral, nós temos isso. E o que é legal é o seguinte: você vê que temos uma espada, parece uma espada material e uma espada holográfica ou energética de alguma forma, né? E o Shin utiliza essa ideia dessa espada energética. Ainda mais pegando essa referência, não referência, mas essa mesma inspiração do coração do Homem de Ferro. Então pode até ser que sim, também ele tem uma conexão forte com algo mais cibernético pelo fato de se manter vivo a partir dessa máscara, dessa roupa ou desse reator que pode ser o próprio reator Pulse Fire. No caso aqui a gente já tem o Shin infernal pegando a mesma referência, acho que era do Varus e do Garen, algo que a gente já abordou. Então eu não vou me aprofundar muito, porque realmente é essa a ideia, né? A mesma proposta dos personagens que já foram falados. Se existe alguma relação, por exemplo, com entidades, pode ter que ser que sim. Né? Considerando protetores infernais, no caso aqui, o Shen sendo um protetor de talvez, de uma região do mundo, né? Ou talvez o Galho ser da referência de outro, e no caso o Varus seja o destruidor. Então, né, nós temos protetores e destruidores, dependendo da forma que fazer, ou todo mundo destruidor, aí já não sei. Acredito que essa relação infernal que tem entre esses três personagens valeria também muito a pena. Toda vez que a Riot cria skins compartilhados, eu acho que vale a pena minimamente um mini conto, ou que seja uma observação dizendo qual é a relação que tem dos três, ou pelo menos uma origem, ou um gatilho mínimo. Porque se você fez, se você criou, então deu um motivo. No caso aqui agora temos o Shin Psyops, e é legal pelo que aqui o Shin ele parece ser algo realmente futurista e ponto. Né? No caso, diferentemente do que a gente viu no Pulse Fire, que parece algo mais cyberpunk, no caso aqui seria realmente futurista. Um futurismo que não necessariamente tem algum período histórico. Ele pode ser um futurismo anacrônico, por exemplo. É um futurismo onde o futuro acontece. Não existe um tempo e espaço específico. Normalmente quando a gente fala sobre anacronismo, pode ser, a história pode se encaixar em qualquer período histórico, porém, de uma forma geral, que ele seja meio que um futuro anacrônico, né, onde daqui para frente pode ser qualquer período. Meio que não importa, não é importante isso. O importante realmente é a tecnologia por detrás. Porque eu acho que tem essa relação do Psyops um pouco diferente do Cyberpunk e do Pulse Fire. Porque no Cyberpunk e do Pulse Fire, você percebe que existem elementos mais característicos do digital, do cibernético, do energético. No caso aqui, parece realmente ser algo mais futurista. Simplesmente um holograma, simplesmente tiros, simplesmente uma barreira energética. E só. Tanto que se for pegar, por exemplo, o Duna, ele é um futuro muito pra frente e a galera continua utilizando facas, continua usando armas de fogo. Então, existe sim essa ideia de um futuro tão distante ou em relações temporais pós-apocalípticas que fazem com que a percepção de tempo, espaço, sociedade, religião, império, poder modifique. E esse aqui tem muito cara nesse perfil de ser algo que, apesar de ser futurista, tem uma tecnologia mais avançada, regrediu em algum ponto por motivos de A, B, C e D, talvez um pós-apocalíptico X e Y, que regrediu a sociedade por um ponto, porém o outro lado fez com que avançasse. E no caso aqui, agora nós temos o Shen Lâminas do Trovão. Pegando aqui Ana, pegando aqui o Shen, então talvez realmente o Shen tenha aí a relação também com esses dois personagens, apesar de que a Akali pegou duas vezes já apareceu duas vezes, tanto no Samurai Mestre quanto na Cirurgião. Aqui nós temos uma só, e acredito que reforça tanto para mim o fato do Mortal Kombat, porque nós temos uma lâmina de trovão, né? Raiden novamente. Então, Raiden, Scorpion e Sub-Zero, já três personagens referenciados em pontos diferentes. Talvez se você puxar muito a amizade, querer fazer alguma relação, você pode falar assim, mas o óculos do Cirurgião parece do Johnny Cage, não, porque
Nós temos um samurai atualmente no Mortal Kombat, então talvez o mestre samurai seja isso, ou a máscara dele parece a cara do Baraka. Você pode aí criar diversas coisas, mas aqui parece ser uma relação mais forte pelo fato de ser realmente um trovão, os olhos de trovão, as cores brancos e azuis. Então acredito que possa ter alguma relação direta. E é aquilo lá, né? Se tem skin com relação, vale a pena uma historinha ou minimamente um trechinho dizendo não, porque a minha não sei o que faz com que a gente treine juntos, ou a minha tutora, ou a minha parceira, ou a minha filha, ou qualquer caramba. Coloca alguma coisa, nem que seja minimamente. E aqui fechando nós temos o Guardião das Cinzas. E é legal porque esse Guardião das Cinzas você percebe que existe essa energia meio que, pra galera que manja de Naruto, meio que essa energia Susanoo que tá aí atrás, né? Essa parte áurica, energética, materializada. E você percebe que a gente tem o quê? Um roxo agora bem mais forte, com detalhes mais fortes, com preto também referenciando, máscara preta, olhos roxos, o braço direito dele tem essa parte energética, talvez ele tenha perdido isso, ou simplesmente agora esse Shen nada mais é do que a materialização da vontade da armadura, porque a armadura você também percebe que tem olhos, parece ter uma boca, no caso aqui, o manto saindo da frente, nós temos meio que uma capa saindo atrás, essa energia também pegando aqui atrás. Então eu acho que talvez esse Guardião das Cinzas seja realmente isso, né? Meio que uma armadura viva que se materializa utilizando da energia de alguma coisa, talvez dessa própria entidade que está aí atrás do próprio Shen, criando isso. Então eu acho bem legal porque nesse caso aqui é um Shen que na verdade é um objeto vivo. Algo que nós já falamos também sobre objetos vivos, personificação, pode ser de uma forma direta ou indireta, mas de uma forma que eu acho bem interessante como foi construído. E desde então, até todas as skins até agora, essa aqui parece realmente ser um que é um Shen, pelo fato de ter a cara dele e o propósito dele. Mas será então que tanto do Shen infernal, que pode ter alguma relação com algum tipo de energia, o Shen da lua sangrenta, que traz essa referência, ou aqui, que traz essa outra referência? Qual seria então a entidade que está por trás dessa materialização de um Shen infernal de lua sangrenta ou Guardião das Cinzas? Então pessoal, agora falar um pouquinho sobre a biografia do Shen, onde a gente vai, principalmente eu vou ler aqui rapidão e trazer a minha primeira impressão. Eu não leio antes, não pesquiso nada antes, porque eu gosto de trazer para vocês realmente aquilo que está ipsis literis trazido aqui. Obviamente, com as skins você consegue ter uma pequena noção, porém, qual seria então a verdadeira origem do Shen, pelo menos trazido pela Riot? Pessoal, falar um pouco sobre a biografia do Shen. O que é interessante sobre ela é que, de uma forma mais geral, você percebe que basicamente fala sobre entrega. Quando a gente fala normalmente sobre samurais, caminho do Bushido, ninjas e assim por diante, faz com que você pense, nós temos o quê? Ou, essas são as histórias mais comuns, ou alguém que segue o caminho até descobrir que aquele caminho é errado e se revolta, ou que segue o caminho até o final e tenta se manter naquele caminho, alguém que se perde e por isso se torna um antagonista, ou alguém que fica na dualidade. Basicamente, essas são as 4 formas de fazer histórias relacionadas a esse tipo de coisa: aquele que persegue até o final, aquele que persegue até o final e descobre que está errado, aquele que se cai no caminho e aquele que fica na dúvida o tempo todo. Né? Então, o Shen, ele traz o quê? Esses 4 premissas de uma vez só. Tem o pai dele, que traz o caminho de que eu vou seguir até o final. Nós temos a Akali, alguém que segue até um ponto e chega no finalzinho, decide desistir. Aquele que se quebra, que é o Zed, e aquele que é o Shen, que fica naquela dualidade. Então é interessante porque essa proposta de história, essa biografia que trouxe do Shen, trouxe 4 personagens, 3 relacionados diretamente ao League of Legends, e um que simplesmente é o pai, que traz... também tem o Jhin, mas o Jhin é meio que o gatilho para fazer com que o Zed se quebre. Então, que também já falei isso já na história do Zed, na história do Jhin. Né? Então, de uma forma geral, a gente percebe que aqui é algo padrão. Não estou dizendo que algo padrão é bom ou é ruim, mas sim é algo padrão. Normalmente a diferença entre padrão e tendência é o quão profundo e o quão bem trabalhado é. O padrão é aquilo que é o básico, é o feijão com arroz, é aquele que eu vou fazer desse jeito porque funciona, é a zona de conforto.
E a linha de tendência, ou simplesmente a tendência, é tudo aquilo que vai seguindo um caminho igual, dependendo do que for, levando suas pequenas peculiaridades. O que é interessante nessa história da biografia do Shen é que você, por abrir caminho para 4 personagens, o antagonista, que é tanto o Zed quanto o Jin, mas eu tinha apenas uma referência, o Zed trazendo as suas perspectivas, o Shen trazendo as suas perspectivas, e a Kali trazendo as suas perspectivas, você cria conexão entre esses 3 personagens, no caso, né, 3/4, a partir daquilo que você gostaria de fazer. Claro que você constrói algumas motivações aqui e ali, e eu acho um tanto chato a galera ter colocado meio que a perspectiva de 4 personagens dentro da mesma biografia. Obviamente, vou deixar aqui a biografia, da mesma forma que eu vou deixar o link do conto na descrição para você tirar a própria conclusão. Porém, de uma forma geral, eu acho que o Shen, eles tentaram criar alguma ideia de que tinha um ser meio que um escolhido. Nós tínhamos um escolhido negativo, onde sempre, né, os irmãos de criação que acabam levando caminhos opostos, um puta clichêzão do caramba, mas depende de como é construído isso, de aqui é uma forma assim, bem superficial. Ah, nós temos um vilão e nós vamos ter que enfrentar ele, aí conseguimos capturar ele. Um fala que é pra matar, o outro fala que não é, o que fala que é pra matar fala que o outro é fraco e sai. Entendeu? Como todo, sim, obviamente, acredito que considerando talvez a biografia do Zed, você consiga ter uma percepção um pouco mais diferenciada dessa mentalidade, porém, não, né? Então, de uma forma geral, eu acho que vale a pena, se for fazer algo bibliográfico, que faça algo biográfico, é apenas citações. E caso queira fazer um conto, aí você detalha um pouco mais. No caso aqui, não parece ser uma motivação muito poderosa o fato do Zed querer que tudo vá para casa do Zaralho, porque ele tem uma perspectiva diferente. Porque se ele cresceu junto com um cara, com o mesmo pai, o mesmo tutor, ou já mostrasse sinais, ou não, aqui não mostrou sinal nenhum, simplesmente falou, ah, aconteceu isso, separou e acabou. Da mesma forma que a Kali, ah, tava seguindo, nada, separou. Então, apesar de ser uma biografia onde deveria contar a história de origem do Shen, eu acho que a tentada da introdução desses 2 personagens dentro dessa perspectiva, utilizando como apenas um gancho narrativo para possíveis histórias da Kali e do Zed, eu acho que na biografia podia ser mais uma coisa mais pontual. Ah, eu tinha a Kali aqui, aconteceu isso, foi tal coisa. Eu tinha o Zed aqui, aconteceu tal coisa. Então, eles tentaram fazer algo que é conectivo, mas não é tão conectivo, criando uma relação um tanto meio zoada. De uma forma geral, eu acho que tem potencial. Acho que podia detalhar alguns pontos e tirar alguns outros, mas de uma forma geral, eu acredito que traga elementos interessantes. Porém, como ele apresentou também diversas coisas, como o Olho do Crepúsculo, o que seria isso? Ah, mas isso vai ser abordado no conto. Beleza, mas tem uma descrição, o Olho do Crepúsculo, ele como o Olho do Crepúsculo, o guardião da verdade do clã Conco, beleza. O Olho do Crepúsculo como o guardião das limitações temporais, não sei o que. Ok, ele pode colocar um aposto, né, o Olho do Crepúsculo, vírgula, o que ele faz, vírgula, e continua. Porque como não vai ser abordado profundamente aqui, pelo menos traz, porque um gatilho da curiosidade que é colocado de uma história para outra história, ah, ó, siga aqui, depois você procura. Não, se fosse meio que uma antologia, histórias uma atrás da outra, ou capítulos, uma história depois da outra, perfeito, mas um é uma biografia e outro é um conto. Se por acaso o conto abordar o que é esse raio do Olho do Crepúsculo, beleza. Se não, simplesmente joga alguma coisa que você não consegue entender qual é a profundidade desse obstáculo, desse título, dessa vontade, dessa herança. Por quê? Porque foi deixado. Bem, de uma forma geral, eu acho que vale a pena ter mudado algumas coisas, colocado algumas coisinhas a mais, mas de uma forma geral, eu acredito que seja algo que tem um potencial que só não foi tão bem trabalhado. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o bom e o neutro, que é o conto que fala sobre a história um pouco do Shen, e vamos ver. Vamos ver o que vai trazer aqui. Seria alguma relação com a Kali? Seria uma relação com o Zed? Seria uma relação com o próprio pai? No momento da derrotada dos Kanko? Vamos ver. E vamos ver se traz alguma coisa interessante nessa história. Então, pessoal, bom e neutro. Quando normalmente começa uma história que não tem autor ou autora,
eu já fico tanto preocupado porque a Riot não é uma boa escritora. Então, ela pode ter ideias maravilhosas, pode ter uma criatividade estupenda, porém, com escrita é um tanto complicado. Tanto que se você for ver essa história, a gente pega um título bom e neutro, pra galera que tem manja de RPG, principalmente D&D, sabe que bom é uma tendência e neutro é outra tendência. E você pega, né, bom e neutro como uma tendência cruzada, você percebe que, bom, beleza, ele é bom, então quer dizer que ele faz coisas certas. Mas ele é neutro, então quer dizer que ele tem um código um tanto diferente, não ele é leal ao código X, mas sim ele é mais pro neutro. Ele pode seguir, ele decide seguir ou não alguma neutralidade ou seguir um lado ou um outro. E aqui mostra mais ou menos isso. Por ele ser um guardião do mundo material e do mundo espiritual ao mesmo tempo, ele não pode tomar partido nem de um nem de outro. Ele apenas tenta manter o equilíbrio. Porém, ele é uma pessoa boa, né? Porque ele podia tentar manter o equilíbrio do mal, meio que tipo, se o mal tá ganhando, continua ganhando, ou se o outro lado... Então, no caso aqui, ele é bom e neutro. Ele não escolhe nenhum dos dois lados, mas ele faz o que ele é o certo de acordo com o que ele acha que é importante dentro do equilíbrio geral da existência entre homens e espíritos. E basicamente é essa a história. Ele se encontra num perigo onde tem um tal de demônio que vai tá matando pessoas, então ele vai lá para realmente pegar sua espada energética e acabar. Só que o que acontece? O que me mata nessa história é a superficialidade que se encontra. Se você for pegar, é uma história bem curta, e normalmente histórias bem curtas, ou elas são muito boas, ou elas são muito superficiais. E no caso aqui, é muito superficial. Porque não tem profundidade, não tem construção de personagem, não tem profundidade de personagem, não tem amplificação de worldbuilding, não tem necessidade de existência. Porque basicamente mostra o quê? O Shen, ele foi enfrentar um demônio, ele venceu e agora ele tem que fazer tal coisa. E só. Não tem quebra de moral, não tem aprofundamento de valores, não tem relação com worldbuilding, não tem nada. Essa história, que é a história básica do Shen, claro, talvez tenha alguma outra que conecte ele com X ou Y, porém, essa aqui é o conto do Shen, onde deveria ser algo que pudesse aprofundar alguma coisa. E, o Shen é um personagem velho. Então eu acredito que se a gente for dar o prestígio para os personagens, que sejam personagens mais antigos. Aqui não tem nem escritor. Não tem uma proposta interessante para a história dele, aprofundando qualquer coisa. Então, de uma forma geral, acredito que a biografia dele tem potencial, mas o conto, só o fato de ser bom e neutro pra galera que manja de RPG, você traz já um gatilho bem interessante, uma promessa bem legal. E claro, você meio que cumpre falando que ele é bom, ele é neutro, porque ele faz o que é certo, porém ele não toma lados e fica um pouco sentido quando o cara manda matar o diabretezinho. Beleza. Só que é isso. No caso, ele deu uma pequena explicação de ele, como o olho do crepúsculo, precisa fazer a conexão entre os dois lados. Tá, como? Por quê? Né? São perguntas importantes sobre aquilo que está acontecendo. Bem, de uma forma geral, é um tanto complicado, porque aqui eu não posso nem meter pau, porque não é que uma história ruim, do tipo, foi mal escrita, não tem gatilho, sei o quê. Realmente, não tem gatilho, não tem primeira frase boa, não tem construção, tanto que se você for pegar aqui a primeira frase, até eu aqui pra vocês. Não era uma tempestade, era um espírito, disse o pescador, ainda assustado com o naufrágio no qual ele quase não conseguia sobreviver das noites atrás. O homem contou que o barco de pesca foi afundado por uma criatura grande como uma casa e rápida como o vento. Nós temos aqui a primeira frase sendo o primeiro parágrafo de infodump. Mesmo que você pegue, não era uma tempestade, era um espírito, ponto, disse o pescador. E acabasse aí, ia pro próximo, tipo, beleza, o que poderia ser, né? Nós tínhamos uma tempestade, um espírito, beleza, que era gigantesco, não sei o quê, então você gera alguma coisa. Mas dali já vai, disse o pescador, enquanto lá. É a mesma coisa assim. Olha, aquele cara, ele é o cara que fez isso e aquele outro, porque ele faz parte de não sei o que, e é casado com a mulher não sei o que faz isso e aquele outro, e por isso eles têm um filho. Quem faz isso na vida real, sabe? Quem é tão explicitado de uma tal forma que... Não, entendeu? Então assim, é uma história
fraca, é uma história rasa, é uma história com infodump, é uma história com pouquíssimos gatilhos, é uma história com diversas, né, pontos narrativos que se poderia trabalhar. Então, não dá nem vontade de meter pau pela quantidade, porque assim, se fosse não, um erro grotesco, até aí beleza. Mas não. É simplesmente uma construção narrativa e só. E ponto. Eu poderia realmente fazer um aprofundamento pegando ponto a ponto aqui da construção, porém é tão zoado e tão superficial que realmente não me dá vontade nenhuma de se fazer. Por quê? Por que é isso? Bem, de uma forma geral, vou deixar aqui o link na descrição, tanto do conto quanto da biografia, e assim vocês conseguem tirar as próprias conclusões, e espero que minimamente você consiga puxar qualquer coisa, mas vendo as skins Lua Sangrenta, Infernal, até mesmo a droga do cirurgião, dava para inventar alguma coisa mais legal. Nem que seja qualquer coisa, tínhamos o Psyops, tínhamos o Fire, então assim, cara, se a ideia aqui, dentro dos contos, é você ambientar minimamente alguma coisa, que faça, né? Não faça uma coisa zoada, troncha, sem motivação, sem ponto de conflito, sem nada. Ponto de conflito até tem, qualquer história tem ponto de conflito. Só até a música Atirei Pau no Gato tem um ponto de conflito. Mas no caso aqui, o ponto de conflito nada mais é do que um demônio que quis fazer uma plot de reviravolta, mostrando que o sacerdote também era uma pessoa não tão legal. Pô, legal, aprofundado, negócio pra caramba, ó, parabéns, Riot, pô, pra caramba. Quer fazer história? Faz Arcane, porque realmente aqui, nossa, a quantidade de biografia, a quantidade de conto que aparece que é lixoso, puta que eu pariu, hein, Riot. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado minimamente. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque aí toda segunda-feira nós temos episódios trazendo alguma coisa de League of Legends, seja ele um local, seja ele um personagem, beleza? E se vocês gostaram, aqui também existe o Catarse, onde lá tem diversas coisas, diversos pacotinhos, caso você queira ajudar mais financeiramente, e com isso você também ganha prêmios e bônus diversos, e com certeza eu acho que vocês vão gostar. Temos diversas coisinhas que aos poucos vão aumentando, se desenvolvendo, e com certeza vai ter umas vantagenzinhas aí bem legais. Use a bunda das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!